Existe uma crise acontecendo no Brasil agora, que é típica de país rico. Falta gente para trabalhar. A Alemanha tem isso, Estados Unidos tem isso. Países que enriqueceram, envelheceram e agora não acham quem faz o trabalho pesado. Só que o Brasil pegou o problema e pulou a parte de ficar rico. Eu esqueci. A gente tem 230 mil vagas abertas na construção civil sem ninguém para preencher, num país com milhões de desempregados. E se você acha que isso é problema de construtora, você vai se surpreender, porque a raiz disso é a mesma coisa que faz o seu salário render cada vez menos todo mês. Então já deixa o like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa conversa e não esquece de hypar também esse vídeo, porque ele precisa sair da bolha. Segundo a CBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, 82% das construtoras brasileiras relataram dificuldades para contratar trabalhador qualificado. É o maior índice desde que começaram a medir. O déficit hoje é de 230 mil profissionais qualificados, o maior em 2 décadas. E olha esse dado, que eu acho que ele é bem importante. Em 2010, a construção civil tinha cerca de 3,2 milhões de trabalhadores. Hoje opera com aproximadamente 2,6 milhões. 600 mil pessoas saíram e ninguém entrou para ocupar o lugar. O resultado disso não poderia ser outro. Obra parada, prédios inacabados, casas pela metade há 3 anos ou mais. Marca orçamento, o cara não aparece. Quando aparece, cobra o dobro do que cobrava 5 anos atrás. Isso é o apagão de mão de obra. E não para na construção. O Senai projeta que o Brasil precisa qualificar 14 milhões de trabalhadores industriais nos próximos 4 anos só para cobrir a demanda atual. Mais gente que a população inteira do Rio de Janeiro. Enquanto isso, o próprio Senai estima que esse buraco custa para o Brasil 50 bilhões de reais por ano em produtividade que simplesmente deixa de existir. 50 bilhões. Todo ano. De riqueza que não foi criada porque não tinha quem fizesse. E aí o CEO de uma grande construtora brasileira, ele soltou uma frase que acabou virando polêmica. Ele disse assim: o filho do pedreiro não quer mais ser pedreiro. E aí muita gente chamou de classista. Olha, eu até entendo perfeitamente a reação. Dito assim, solto, soa como se ele estivesse realmente dizendo que o filho do pedreiro deveria se conformar com o lugar onde ele nasceu. E não é isso que eu vou defender aqui, longe de mim. Todo pai quer que o filho vá mais longe. Isso é sagrado, isso é o que move a família. O que eu quero discutir não é a frase, é a consequência dela. Porque a construção civil brasileira, ela funcionou por décadas como uma engrenagem simples. O pai ensinava o ofício para o filho, o conhecimento passava de geração em geração dentro do canteiro de obra, e essa engrenagem ela parou. E o mais curioso é que quem parou ela não foi o filho, foi o próprio pai. Porque o pedreiro que passou 30 anos na obra é o primeiro a dizer: meu filho vai fazer qualquer coisa, menos o que eu faço. Agora, por que um sujeito que sustentou a família inteira com aquele ofício, que construiu casa própria com aquele ofício, que colocou comida na mesa por 3 décadas com aquele ofício, não quer que o filho siga o mesmo caminho? A resposta para isso não está na construção civil. Ela está numa promessa que o Brasil fez e não conseguiu cumprir. Lá atrás, o Brasil vendeu uma ideia que parecia perfeita. Coloca todo mundo na faculdade e o país inteiro sobe de patamar. Expandiu vaga, criou programa de financiamento, multiplicou a universidade e martelou na cabeça de uma geração inteira que diploma era o único elevador social que existia. E olha, eu preciso ser justa aqui. Na época isso fazia sentido. O diploma realmente entregava o que prometia. Quem se formava saía com um emprego melhor, com um salário melhor, com estabilidade. A aposta ela não foi burra, ela foi racional para o contexto daquele momento. Só que a frase que sintetizou tudo isso foi a mais destrutiva possível. Estuda, senão você vai virar pedreiro. Pensa no tamanho disso. A gente transformou uma profissão que constrói cidade, que sustenta a família, que hoje não tem quem faça, em ameaça para assustar uma geração inteira. Segundo o censo do IBGE, em 2010, o Brasil tinha 12,5 milhões de pessoas com diploma superior. E aí, em 2022, esse número chegou a 24,5 milhões, praticamente dobrou em 12 anos. E a expansão não parou. O Censo da Educação Superior no INEP, divulgou em setembro de 2025, mostrou que o Brasil alcançou a marca de 10 milhões de estudantes no ensino superior em 2024. A primeira vez na série histórica que o país ultrapassa esse patamar. O mercado não dobrou junto.
O número de vagas qualificadas não acompanhou a explosão de diplomas. Hoje, 40% dos jovens brasileiros com ensino superior não trabalham na área de formação. E em alguns cursos, esse número passa de 80%. Só que isso tem um nome, que é a inflação de diplomas. E funciona exatamente igual à inflação da moeda. Quando todo mundo tem, aquilo perde valor. O diploma virou requisito mínimo para disputar vaga que antes nem pedia formação. E o salário foi junto para baixo. A gente imprimiu o diploma do mesmo jeito que o governo imprime dinheiro. E o efeito foi exatamente o mesmo, a desvalorização. Mas aqui vem a parte que ninguém conecta e que é o coração desse vídeo. Enquanto o Brasil empurrava uma geração inteira para a faculdade, uma outra coisa acontecia por baixo em silêncio. A moeda derretia. O real já perdeu mais de 80% do poder de compra frente ao dólar desde que foi lançado em 1994. 80%. Isso significa o seguinte: aquele diploma que o pai comprou com sacrifício em 2005 tinha um valor de compra. O mesmo salário hoje compra uma fração daquilo. E é por isso que a percepção de todo mundo é a mesma. Antigamente dava, hoje não dá mais. Pensa no engenheiro de 1995. Ele se formava, arrumava emprego, comprava carro, comprava apartamento, sustentava a família com um salário só e ainda tirava férias, que virou luxo para algumas pessoas. Ele não rodava Uber no fim de semana. Ele não pegava freela no sábado. Ele não vendia no Mercado Livre à noite para fechar o mês. Hoje ele roda. E não é porque ele estudou menos ou porque ele é pior profissional que de 1995. É porque o dinheiro que ele ganha vale muito menos do que valia e o custo de tudo subiu muito mais rápido que a renda dele. E olha o número que fecha esse raciocínio. Segundo o Diese, o salário mínimo necessário para uma família brasileira cobrir despesas básicas, sabe? Comida, moradia, saúde, transporte, deveria ser mais de 7 mil reais. É isso mesmo. 7 mil reais. Para cobrir o básico. Agora entende por que o diploma parou de resolver? Não é que ele não valha nada, é que o custo de viver nesse país comeu o valor dele. E o resultado disso a gente vê em outro dado. Segundo o Datafolha, 45% dos brasileiros buscaram uma renda alternativa nos últimos meses. Quase metade do país. Não é o pobre que precisa de renda extra, é o país inteiro. O advogado formado, o professor com pós-graduação, o engenheiro com registro no CREA, todo mundo correndo atrás de um segundo emprego para fazer o que uma geração atrás, com um salário só, fazia sozinho. E aí você me pergunta, mas por que o custo de vida no Brasil subiu tanto? Foi construído, ano após ano, por governos que gastaram muito mais do que arrecadaram e empurraram a conta para frente. E olha onde isso chegou. Segundo o Tesouro Nacional, a carga tributária brasileira bateu 32,4% do PIB em 2025. É um recorde da série histórica. E estudos comparativos com a OCDE mostram que o Brasil arrecada entre 3,5% e 14,8% do PIB só em imposto sobre consumo, muito acima da média dos países ricos. Imposto sobre consumo é o mais cruel de todos. E eu vou te explicar por quê. Ele está embutido no preço, tá no pão, tá no combustível. Somando tudo, imposto alto sobre consumo, moeda que derrete, juros entre os mais altos do mundo que encarecem crédito e travam o investimento, tudo isso é o custo Brasil. E ele atinge o pedreiro no supermercado, atinge o advogado no aluguel, atinge o empresário no encargo trabalhista, atinge todo mundo que produz alguma coisa nesse país. E agora eu preciso desfazer uma ideia que o Brasil inteiro comprou. Trabalho manual não é sinônimo de fracasso e nunca foi. E olha isso aqui, também não é discurso contra a faculdade. Especialização é importante em qualquer caminho. O ponto aqui é outro e é bem mais incômodo. O que precariza o trabalho no Brasil não é a profissão que você escolheu, é a moeda que você recebe. Deixa eu te mostrar mais uma vez. Segundo o Diese, quem ganha salário mínimo aqui precisa de cerca de 113 horas de trabalho para comprar uma cesta básica em São Paulo. 113 horas só de comida. Em Portugal, esse mesmo cálculo dá 18 horas. E nos Estados Unidos, dados da OCDE e do Banco Mundial mostram que o poder de compra em itens básicos chega a ser 4 vezes maior que o nosso. Pensa comigo, é o mesmo trabalho, o mesmo esforço, a mesma quantidade de horas, só que uma hora lá compra 4 vezes mais do que uma hora aqui. E é por isso que acontece o que acontece. Segundo o Itamaraty, já são mais de 5,29 milhões de brasileiros vivendo fora do país. Aumento de mais de 80% desde 2015.
Segundo a pesquisa BBC, mostrou que 75% dos brasileiros aceitaram dar um passo para trás na carreira para viver num país com melhor qualidade de vida. E passo atrás significa o quê? Trabalhar em obra, fazer faxina, atender no balcão da lanchonete. Exatamente o trabalho que aqui tem muita gente que acha vergonhoso. Ou seja, o problema nunca foi o trabalho manual. O problema é que no Brasil, nenhum trabalho manual, técnico ou com diploma consegue acompanhar o custo de viver aqui. Então, concluindo, o Brasil tem 230 mil vagas abertas que ninguém quer preencher. Tem 24 milhões de diplomas, com 40% deles fora da própria área. Tem quase metade da população correndo atrás de renda extra e tem mais de 5 milhões de pessoas que decidiram tentar a vida em outro país. Isso não é crise de mão de obra, é crise de ambiente econômico. Porque quando a carga tributária come 1/3 do PIB e a moeda perde 80% do valor em 3 décadas, ninguém prospera de verdade. Nem quem tem diploma, nem quem tem ofício, nem quem contrata os dois. Todo mundo corre mais rápido e todo mundo continua no mesmo lugar. E é aqui que eu quero fechar com você. Esse vídeo inteiro foi sobre uma coisa. No Brasil, ser bom no que você faz não é suficiente. O pedreiro é bom, o engenheiro é bom, todo mundo trabalha, todo mundo entrega e no fim do mês todo mundo se pergunta para onde foi o dinheiro. Depois de 21 anos fazendo planejamento patrimonial, eu aprendi que existe uma diferença entre ganhar dinheiro e conservar dinheiro. São duas habilidades completamente diferentes. E o Brasil te ensina só a primeira. Você aprende a trabalhar, a produzir, a faturar. Ninguém te ensina onde guardar isso para que não evapore. E diversificação internacional é isso. É não deixar que tudo que você construiu dependa de uma única moeda e de decisões que você não participa. Porque se todo o seu dinheiro está no Brasil, você não tem patrimônio. Você tem fé. Fé de que a política não vai errar, de que a moeda não vai derreter, e de que o país não vai inventar mais uma crise do nada. Só que aqui, quando dá errado, e você sabe, eu já falei, quase sempre dá. A conta nunca fica com quem fez a bagunça. Fica com quem confiou demais. Diversificação internacional não é opção, é obrigação. Ou você se protege em dólar, ou fique exposto ao risco do mercado brasileiro. Eu faço isso há mais de 20 anos. Se você quiser saber como, clica no link da descrição e proteja os seus investimentos.